Atividade 29. O objetivo da atividade é oportunizar aos estudantes que explorem gráficos das funções trigonométricas seno, cosseno e tangente, relacionando-os com o círculo trigonométrico. Para iniciar a construção, oculte a malha. Insira o ponto O na origem do plano cartesiano, digitando no campo entrada O igual à coordenada 0, 0. Selecione círculo dado centro e raio, clique no ponto O e digite 1 para o raio. Selecione então controle deslizante, clique sobre a janela de visualização e na caixa de diálogo marque a opção ângulo. Defina o mínimo para menos 720 graus, o máximo para 720 graus e o incremento 1. Com a ferramenta ponto, clique sobre a coordenada 1 e 0 para criar o ponto A, uma das interseções da circunferência com o eixo X. Usando ângulo com amplitude fixa, clique sobre os pontos A e O, respectivamente, e altere o valor do ângulo para alfa, que corresponde ao controle criado. Além do ângulo, será criado um ponto A' sobre a circunferência. Selecione reta perpendicular, clique sobre o eixo X e sobre o ponto A, novamente sobre o eixo X e sobre o ponto A', e por fim, clique sobre o eixo Y e sobre o ponto A'. Com a ferramenta reta, crie uma reta clicando nos pontos O e A'. Selecione então a interseção de dois objetos, clique sobre o eixo X e sobre a reta perpendicular que passa por A' para criar o ponto B, clique também sobre o eixo Y e sobre a reta perpendicular que passa por A' para criar o ponto C, e por fim, clique sobre a reta definida por O e A' e sobre a reta perpendicular que passa por A, criando o ponto D. Na janela de álgebra, desmarque todas as retas para ocultá-las. Com a ferramenta segmento, crie os segmentos OB, que corresponde ao cosseno, o segmento OC, que corresponde ao seno, e o segmento AD, que corresponde à tangente. Crie também os segmentos BA', A'C, OA' e A'D. Na janela de álgebra, clique com o botão direito do mouse sobre segmento e desmarque a opção Exibir rótulo. Na janela de visualização, oculte também o rótulo do ângulo beta. Usando o mover para selecionar os segmentos, altere a cor de cosseno, seno e tangente pelo atalho na janela de visualização. Altere também o estilo dos demais segmentos para tracejado. Nessa etapa da construção, serão criados números correspondentes às razões seno, cosseno e tangente. No campo entrada, digite seno de alfa e pressione Enter. Note que será criado um número A. Insira também cosseno de alfa, criando o número B, e o número tangente de alfa, criando o número D. Agora, digite a coordenada alfa seno de alfa para criar o ponto E, a coordenada alfa cosseno de alfa para criar o ponto F e a coordenada alfa tangente de alfa para criar o ponto G. Com a ferramenta texto, clique na parte inferior da janela de visualização. Na caixa de diálogo, habilite Fórmula LaTeX, digite seno de alfa abreviadamente ou como desejar, lembrando que o alfa pode ser encontrado em símbolos, básico, igual ao objeto A, número que corresponde ao valor do seno. Da mesma forma, insira os textos cosseno de alfa igual ao número B e tangente de alfa igual ao número D, reforçando que os números devem ser selecionados em objetos. Usando o mover, organize os textos na janela de visualização e movimente o ângulo alfa de modo que os pontos E, F e G não fiquem tão próximos. Com a ferramenta Copiar estilo visual, clique sobre o segmento que corresponde ao seno, sobre o ponto E e sobre o texto seno de alfa e pressione a tecla ESC. Selecione novamente a mesma ferramenta,
Clique agora sobre o segmento que corresponde ao cosseno, sobre o ponto F, sobre o texto cosseno de alfa e pressione ESC. Por fim, clique sobre o segmento que corresponde à tangente, sobre o ponto G e sobre o texto tangente de alfa. Na janela de álgebra, clique com o botão direito do mouse sobre texto e marque a opção Posição Absoluta na tela. Se desejar, com os textos já selecionados, aumente o tamanho deles pelo atalho na janela de visualização. Marque os pontos E, F e G na janela de álgebra usando o mover, clique com o botão direito do mouse sobre eles e habilite o rastro. Por fim, feche a janela de álgebra, organize os textos e movimente o ângulo alfa pelo controle deslizante para criar os gráficos das funções. Para apagar o rastro, basta movimentar a janela de visualização. Também é possível animar esse ângulo, clicando com o botão direito do mouse sobre ele e marcando a opção Animar.